Quando pensamos em prevenção de lesões no esporte feminino, uma pergunta importante aparece. Será que basta aplicar às mulheres aquilo que já fazemos com atletas homens? O novo consenso FAIR, publicado no British Journal of Sports Medicine, mostra que a resposta é mais complexa. O documento reúne 56 recomendações práticas para a prevenção de lesões em atletas mulheres e meninas, considerando treinamento, equipamentos, fatores de risco, implementação e o próprio ambiente esportivo. Neste vídeo, vamos entender o que realmente tem respaldo científico e onde ainda existem lacunas importantes. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos e educacionais com explicação simples, direta e aplicada. FAIR significa Female, Woman and Girl Athlete Injury Prevention. O consenso foi desenvolvido para orientar estratégias de prevenção de lesões especificamente voltadas às atletas mulheres e meninas. O encontro presencial ocorreu em Lausanne, na Suíça, entre 31 de março e 2 de abril de 2025. O trabalho envolveu 109 autores de 6 continentes e utilizou um processo estruturado de construção e votação das recomendações. Um detalhe importante é que o Comitê Olímpico Internacional apoiou financeiramente parte do processo, mas, segundo os autores, não interferiu na metodologia, nos resultados ou na interpretação das evidências. Representantes do COI participaram das discussões, mas não votaram nas recomendações. Um dos pontos fortes desse consenso é a dimensão da base científica utilizada. As recomendações foram construídas a partir de 5 revisões sistemáticas e meta-análises, uma revisão de escopo sobre disseminação e implementação, e um estudo de concept mapping sobre fatores relacionados a sexo e gênero. No conjunto, os autores destacam mais de 600 artigos científicos e mais de 600 mil participantes, além da contribuição de especialistas e pessoas com experiência prática no esporte. Portanto, não estamos falando simplesmente da opinião de um grupo de especialistas. Existe uma ampla síntese da literatura por trás das recomendações. Ao mesmo tempo, como veremos depois, quantidade de estudos não significa que todas as questões estejam resolvidas. As 56 recomendações foram organizadas em grandes áreas. Primeiro, existem 20 estratégias diretamente relacionadas à prevenção de lesões. Dessas, 16 são de prevenção primária e 4 são de prevenção secundária. Depois, aparecem 12 fatores potencialmente modificáveis associados ao risco de lesões. O consenso ainda apresenta 14 recomendações relacionadas à disseminação e implementação das estratégias e outras 10 voltadas à criação de ambientes esportivos que considerem aspectos relacionados a sexo e gênero. Essa organização mostra uma mudança importante de perspectiva. Prevenir lesões não significa apenas prescrever exercícios. A prevenção envolve treinamento, equipamentos, políticas, comportamento, educação e organização do próprio sistema esportivo. Aqui encontramos uma das recomendações com maior aplicação prática. O consenso aponta evidência convincente para programas de prevenção baseados em exercícios, incluindo aquecimento neuromuscular. Esses programas podem envolver exercícios aeróbios, equilíbrio, agilidade, força, estabilidade, controle de movimento e tarefas específicas da modalidade. Para a prevenção de lesões de membros inferiores, a recomendação é utilizar esse tipo de trabalho por pelo menos 10 minutos, 2 vezes por semana. E não estamos falando apenas de evitar a primeira lesão. Esses programas também são recomendados para reduzir lesões recorrentes. Existem ainda evidências favoráveis para programas específicos de prevenção de lesões do ombro em modalidades como handebol, voleibol e outros esportes com movimentos acima da cabeça. Equipamentos de proteção também fazem parte da estratégia, mas não existe um equipamento universal para prevenir todas as lesões. O consenso recomenda, por exemplo, tornozeleiras semi-rígidas para a prevenção de entorses de tornozelo, inclusive na prevenção de recorrências. A bandagem também pode ser utilizada para prevenir novas entorses em atletas que já tiveram o problema. Para o joelho, o cenário é diferente. Joelheiras podem ser consideradas para prevenir recorrências, mas não são recomendadas para evitar a primeira lesão do joelho. Protetores bucais e capacetes aparecem em modalidades e situações específicas. E uma recomendação diretamente relacionada às atletas mulheres é utilizar sutiã esportivo adequadamente ajustado e com suporte para reduzir dor mamária provocada pelo movimento e atrito. Outro fator destacado pelo consenso é a carga de treinamento e competição. Carga significa a quantidade absoluta ou relativa de trabalho físico realizada pela atleta. Pode envolver, por exemplo, distância percorrida, número de ações esportivas, sessões de treinamento ou outras formas de quantificar o trabalho. Mudanças absolutas e relativas na carga aparecem no documento como um fator potencialmente modificável associado às lesões.
Mas aqui existe um cuidado científico importante. O consenso não estabelece uma fórmula universal nem um valor mágico de razão entre carga aguda e crônica que determine risco de lesão. Portanto, o gráfico desta imagem deve ser entendido como uma representação visual do conceito, e não como um ponto de corte definido pelo artigo. A mensagem prática é monitorar a carga e evitar decisões de treinamento desconectadas do contexto individual da atleta. Déficits de força muscular e função também aparecem entre os fatores potencialmente modificáveis. Dependendo da modalidade e da lesão analisada, podem ser relevantes aspectos como força dos membros inferiores, relação entre rotadores internos e externos do ombro e outras características da função muscular. O consenso também chama atenção para a especialização esportiva precoce. No documento, especialização é definida como participação em apenas um esporte por mais de 8 meses ao ano, em treinamento ou competição, mas, novamente, precisamos evitar uma interpretação exagerada. Os autores afirmam que carga, especialização precoce e déficits de força podem ser considerados possíveis alvos de prevenção. Porém, ainda são necessárias mais evidências para definir estratégias específicas para atletas mulheres. Esse é um tema particularmente importante na saúde da atleta. Baixa disponibilidade energética ocorre quando existe um desequilíbrio entre a energia obtida pela alimentação e a energia utilizada no exercício, deixando quantidade insuficiente de energia disponível para manter adequadamente diferentes funções do organismo. No consenso FAIR, a baixa disponibilidade energética problemática aparece associada às lesões por estresse ósseo. Isso significa que prevenção de lesões não pode ser discutida apenas em termos de músculos, técnica ou treinamento. Nutrição, recuperação e saúde global da atleta também precisam entrar na avaliação. O documento recomenda atenção para reconhecimento e manejo adequado dessas condições, considerando as particularidades da saúde feminina. Existe um problema clássico na ciência do esporte. Nós sabemos que determinada estratégia funciona, mas ela não chega ao treinamento diário. Por isso, o Consenso FAIR dedica 14 recomendações especificamente à implementação. A proposta é envolver atletas, treinadores, profissionais de saúde, profissionais de exercício, pesquisadores e gestores, desde o planejamento. A estratégia precisa ser adaptada à modalidade, aos recursos disponíveis e ao contexto de cada grupo. Educação também é fundamental. Os autores destacam capacitação de treinadores e atletas, programas educacionais antes da temporada e acompanhamento durante a temporada. Em outras palavras, uma estratégia cientificamente eficaz que ninguém utiliza tem pouco impacto real. Prevenção também significa criar condições para que a evidência seja incorporada à prática. E talvez esta seja uma das mensagens mais importantes do consenso. A responsabilidade pela prevenção não deve ficar exclusivamente sobre a atleta. O ambiente precisa oferecer recursos, profissionais capacitados, comunicação adequada e condições seguras para treinamento e competição. O documento também recomenda espaços livres de constrangimento relacionado ao corpo, promoção de padrões corporais idealizados e outras formas de pressão associadas a normas de gênero. Além disso, o consenso defende acesso mais equitativo a recursos, equipamentos, profissionais e conhecimento. Existe, porém, uma limitação científica que precisa ser reconhecida. Menos de 40% dos estudos das revisões sistemáticas e de escopo apresentavam dados específicos ou separados para atletas mulheres e meninas. Em várias situações, portanto, foi necessário utilizar evidências agregadas ou provenientes de atletas homens. Isso mostra quanto ainda precisamos avançar na pesquisa específica sobre mulheres no esporte. A principal mensagem do Consenso FAIR é clara. Prevenir lesões em atletas mulheres exige olhar para a atleta, para o treinamento e também para todo o sistema esportivo ao seu redor. Se este vídeo te ajudou, deixa o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui continuamos transformando evidência científica em informação prática, sem simplificar aquilo que a ciência ainda não consegue afirmar.